dia, a gente abre esta edição do programa Nos Bastidores desta sexta-feira, 12 de setembro, como eu falei, fazendo Conexão Brasil, né? São Paulo, capital paulista, Israel, que reforça a importância do trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da União Brasil-Israel e suas soberanias. Uma comitiva de parlamentares está em Israel, são 8 deputados estaduais, um deputado federal e o secretário Arthur Lima, secretário do governo Tarcísio de Freitas. A gente vai fazer essa conexão direto, então, para conversar com os deputados que já vão dividir a tela comigo aqui. A gente já vê aí na imagem o deputado Campetti, Danilo Campetti, o deputado Tenente Coimbra, o deputado Capitão Telhada e o deputado Oséias de Madureira. Deputados, uma ótima sexta-feira para os senhores. Eu sei que aí já é boa tarde. Aqui, a deputada Dani Alonso também estão em deslocamento para alguma atividade, alguma agenda. Boa tarde para os senhores. Sejam muito bem-vindos. Acho que o deputado Lucas Bove também deu um boa tarde, bom dia aí para a gente. Boa tarde, a todos que não TV Alessio. Obrigado pela oportunidade de novo falar com vocês. Eu preciso fazer um disclaimer aqui. Não sei se travou. Travou. Agora travou. Não sei, voltou, Priscila? Voltou. Lembrando que os deputados estão em deslocamento. Porque... Deslocamento. Isso, nós estamos em deslocamento para Tel Aviv. Hoje, amanhã, começou bem produtiva. Nós fomos conhecer um centro de pesquisa e estudos chamado Alma Center, um centro que não tem relação com o governo, mas que presta um serviço à comunidade de estudo e pesquisa referente a Israel. Isso fica no norte de Israel, em divisa com o Líbano. Eu vou passar a palavra para os deputados aqui, para eles também falarem. Perfeito, deputado. Vai, Dani. Travou? Boa tarde, Priscila, a todos que estão nos assistindo da TV Alesp. Essa manhã foi uma manhã muito marcante, porque a gente teve noção muito abrangente do quanto que Israel ela está cercada aí por esses grupos terroristas, né? A gente esteve na divisa da faixa de Gaza e hoje a gente esteve na divisa ali do Líbano com Israel e a gente teve essa noção, essa abrangência do quanto que eles vivem aqui sob tensão o tempo todo. É o local que nós... A gente está com um probleminha de conexão com os deputados, porque eles estão fazendo um deslocamento de uma cidade para outra. Eles estão em Israel, essa comitiva com 8 parlamentares estaduais, um deputado federal e o secretário Arthur Lima, o secretário estadual do governo Tarcísio de Freitas. A gente vai tentar restabelecer essa conexão. Os deputados estão fazendo um relato das agendas que eles estão realizando nas regiões, as percepções deles, a importância do trabalho dos parlamentares que estão nesse momento. Acho que já voltou a nossa conexão. Deputada, a palavra é sua. Priscila, então, como eu estava dizendo, essa manhã foi muito importante porque a gente teve essa noção muito abrangente de quanto que Israel vive sob pressão o tempo todo sobre esses ataques, essas guerras, desses terroristas, né? Então, a gente esteve nesse centro e aí a gente vê que não é só o Hamas, né? Não é só ali a faixa de Gaza, mas a gente também tem essa fronteira com o Líbano, que eles têm esses ataques constantemente, né? No ano que foram mais de 5.000 ataques aqui em Israel, na região norte de Israel. Então, e isso nos urgência, tanto que Israel é atacada e o quanto que a mídia internacional, principalmente, né, aí no Brasil, que a gente vê essa distorção da visão mesmo do que acontece aqui em Israel. Eu acho que travou, né? Não, a gente está conseguindo, deputada, fica tranquila, a gente está conseguindo ouvi-la perfeitamente e aí quando está travando a imagem a gente está mostrando também aqui para o telespectador, para quem nos acompanha pela TV ou pela internet, imagens dos senhores que já publicaram nas redes sociais das agendas que os senhores passaram e estão realizando aí no país. Pode falar, deputada.
A gente agora travou mesmo, a gente está com um probleminha de conexão, lembrando a você que a gente está realizando esta Conexão Brasil, capital paulista, os estúdios da Rede Alesp aqui no Palácio 9 de Julho, direto com Israel. Os deputados, os parlamentares aqui da Alesp, 8 deputados estaduais, deputado Danilo Campetti, deputada Dani Alonso, deputado Capitão Telhada, Oséias de Madureira, Lucas Bove, Tenente Coimbra e o deputado Gil Diniz. Falei 7, tem mais algum deputado que eu esqueci. Vou pedir para o deputado Danilo Campetti, deputado Paulo Mansur também está presente nessa comitiva. Os 8 deputados, então, agora lembrei de todos, eles estão realizando um deslocamento dentro de uma van, estão saindo de Tel Aviv e se deslocando para outras regiões ali. Acho que voltou a nossa conexão. Aí na imagem agora a gente observa, então, o deputado Capitão Telhada, deputado Danilo Campetti, Tenente Coimbra e ao lado do deputado Capitão Telhada, o deputado Oséias de Madureira. Falava conosco agora há pouco a deputada Dani Alonso, que falava sobre as agendas, as percepções dos parlamentares. Vamos ver se eu consigo falar com o deputado Oséias de Madureira. Vou começar pelo senhor, deputado. A importância da presença dos senhores parlamentares nesse país. Acho que, acima de tudo, para todos os telespectadores, a gente sai daqui convicto da importância de entendermos o que Israel passa nas suas fronteiras de norte a sul, nos seus extremos, a importância de entendermos que estarmos ao lado de Israel, apoiar Israel e levar a realidade dos fatos que acontecem aqui em Israel. Porque às vezes os fatos chegam distorcidos, eu não sei se os meus companheiros concordam com o que nós estamos passando para vocês, mas chegam fatos distorcidos que acontece aqui em Israel. E as agendas têm sido um acréscimo a todos os parlamentares, e certamente a gente volta de uma expectativa de poder corroborar ainda mais o povo de Israel, com a nação de Israel, com o Estado de Israel. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco ao vivo de Israel. Eu vou perguntar agora a percepção dos deputados Capitão Telhada e também do deputado Tenente Coimbra, eles que têm uma atuação que vem da área da segurança, são bandeiras que eles defendem nos seus mandatos. Qual a percepção dos senhores estando aí em Israel e vendo com os olhos, né, em loco, muitas coisas que muitas vezes não chegam até a gente, as informações corretas? Perfeito, Priscila. Bom dia para todos aí em São Paulo. Para o horário de Israel aqui agora, 17h23, 6 horas da frente. Sem dúvida, cada dia de agendas oficiais aqui em Israel, a gente até conversou, né? Parece que estamos no terceiro dia, parece que a gente já está aqui há 20 dias de informação e tanta experiência que angaria nesse contato direto com as autoridades, com os militares que combateram e combatem até hoje Hamas e outros grupos terroristas, em contato com as famílias dos sequestrados, que muitos ainda permanecem, seus entes queridos lá, sob o poder do Hamas, em condições subhumanas. Então, quando a gente traz, né, de uma maneira adaptada a realidade de Israel, da realidade paulista, a gente consegue, sim, traçar alguns paralelos, principalmente o que eu tenho evidenciado muito aqui, é a questão do combate à guerra psicológica, à guerra midiática, à guerra de narrativas. Que Israel sofre isso e nós, na segurança pública, no Brasil, também sofremos isso, onde as pessoas tentam colocar como heróis, como corretos, os bandidos, os agressores, como se eles fossem baluartes, por justiça, como se eles fossem aqueles que são as vítimas, que são os injustiçados, quando na realidade as verdadeiras vítimas são cidadãos de bem, são cidadãos comuns, os trabalhadores que querem viver a sua vida e as forças de segurança, aqueles profissionais da segurança pública em São Paulo, aqui os profissionais das Forças Armadas que lutam e que entregam sua vida para defender o seu povo, para defender a sua pátria. Então eles sofrem muito do que a gente sofre aí em São Paulo, a todo momento, tendo que demonstrar que a gente está do lado do bem, tendo que a todo momento fazer uma comunicação assertiva para que a população, muitas das vezes mal informada, acabe apoiando aqueles que não merecem o apoio. Então, essa lição, para mim,
especialmente, está sendo muito forte para direcionar boa parte das nossas ações no futuro, quando a gente retornar para a Assembleia Legislativa. Perfeito, deputado. Agora eu vou perguntar a percepção do Tenente Coimbra, que também aparece aí na imagem, que faz parte dessa comitiva de 8 parlamentares estaduais, um deputado federal, capitão Augusto, e o secretário Arthur Lima. Tenente Coimbra, deputado, a palavra é sua. Primeiro, bom dia a todos do Brasil, sem sombra de dúvidas, uma experiência marcante, reuniões constantes com autoridades políticas, autoridades militares, autoridades religiosas, e em todas as reuniões que nós tivemos, é sempre a mesma fala, é o agradecimento por nós termos vindo dentro dessa comissão, em loco, tendo visto inclusive as recentes falas do governo brasileiro contra Israel, contra aquilo que está acontecendo. Então, a gente vem trazer mensagem de solidariedade, essa aproximação com o governo israelense, sempre estendeu a mão para a gente em momentos difíceis. Vale lembrar como quando nós tivemos os desastres de Brumadinho, de Mariana, o governo israelense mandou equipes, mandou tecnologia, e sem contar com a própria relação comercial que nós temos com o governo israelense. Então, ainda teremos agendas importantes, como reunião com o ministro de Relações Exteriores, teremos reuniões no parlamento, reunião na Suprema Corte, reunião com o prefeito de Jerusalém, enfim, a gente teremos reuniões importantes, assim como já tivemos anteriormente. Essa aproximação, sem de dúvidas, ela é importante não só para a gente entender aquilo que de fato acontece aqui, militarmente, socialmente, aproximar países e poder esclarecer, principalmente para as pessoas desinformadas ou às vezes mal intencionadas no Brasil, aquilo que de fato acontece em Israel. Israel que tenta, todo fato, sobreviver, e tem uma frase que é muito utilizada aqui, que explica, né, é que se o Hamas abaixar as armas, terá paz. Mas se Israel abaixar as armas, certamente Hamas e os outros grupos terroristas, não haverá mais Israel, será dizimado. Então, a luta constante é pela paz de Israel, do povo de Israel, que vive apenas milhares de anos, né, sendo atacados pelos países de volta. Então, poder conhecer essa realidade, levar para o Brasil essa informação e, principalmente, aproximar, voltar a reaproximar, né, o nosso estado de São Paulo, mas também, paralelamente, de forma indireta, representando o Brasil, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Deputado, muito obrigada pelo seu relato, agradecendo ao deputado Tenente Coimbra, ao deputado Capitão Telhada, Oséias de Madureira, Danilo Campetti, Dani Alonso, Lucas Boves, Gil Diniz, Paulo Mansur, que estão nessa van, Capitão Augusto, nosso deputado federal, e também o secretário Arthur Lima, que estão em deslocamento. A gente vai voltar a conversar com os senhores ao longo da semana que vem. Obrigada por fazerem esses relatos do que vocês estão vendo e vivenciando aí em Israel. Um bom deslocamento, ótimas agendas para os senhores e para a deputada Dani Alonso. A gente volta a conversar. Muito obrigada. Os telespectadores também agradecem, porque a gente sabe do trabalho importante que os senhores realizam para o estado de São Paulo. Então, uma ótima viagem aí para os senhores e a gente volta a conversar durante a semana. Até mais, deputados e deputada. Até mais, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês. E é importante a gente falar com os deputados, deputada Dani Alonso, ouvir os relatos do que eles estão vivendo, enxergando as experiências neste país, em Israel. Com certeza eles vão trazer muita bagagem, muitas informações aqui para o Parlamento Paulista, para o estado de São Paulo. Agora a gente muda